Olá, como é que você tá? Seja muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Rafael Sancho Show, onde eu trago aqui alguns convidados, onde a gente conversa de forma bem honesta sobre o contexto da realidade que a gente vive, né? Eu procuro não, obviamente não existe nenhum tipo de censura aqui, justamente para que você perceba as questões realmente na sua íntegra, não com um viés de um lado ou de outro, mas simplesmente para que você entenda a realidade e lute em favor do que é real, da verdade. Pois bem, se você quiser apoiar o meu trabalho, tá passando aí no canto inferior da tela, você pode me ajudar através do Pix, que tá aí o meu e-mail, eu também vou deixar na descrição, que vai estar disponível ou no YouTube, dependendo muito do que a gente conversa, eu não subo esse programa no YouTube, porque automaticamente ele censura, principalmente quando eu falo sobre questões de gênero, vacina, eles nem aceitam que suba. Mas vai estar disponível no Substack, que é uma ótima plataforma onde não tem nenhum tipo de censura. No Spotify, você que enquanto dirige, e você que costuma viajar muito aqui na Europa, a gente viaja muito de carro, e eu sempre vou escutando os podcasts aí. Você pode aproveitar e escutar o meu podcast, tá bom? Você também pode me colaborar, principalmente você que mora fora do Brasil, com esse QR Code que está no canto superior, no lado direito da sua tela. Me pague um café. Você pode me ajudar aí com qualquer quantia que vai estar disponível ali na sua escolha, tá bom? E para começar o programa, eu tenho um convidado muito especial. Ele é meu amigo, eu conheço, diferentemente do Bruno da semana passada, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas aqui a gente tem relações bastante boas de amizade, eu quero trazer aqui o Caivano. Ah, esse aí é um presente que eu dei pro Caivano, vocês aí que não se lembram das Tartaruga Ninja, um dos nomes dele é Rafael Santos, né? Rafael. Justamente o meu nome, então eu presenteei o Caivano. E aí, Caivano, seja muito bem-vindo. Faz exatamente um ano que a gente se conheceu pessoalmente. Eu quero que tu se apresente para a audiência e a tua importância e o teu trabalho, que é um trabalho assim fenomenal, espetacular, em prol da verdade, em prol contra essa ditadura que o Brasil está vivendo hoje. Seja muito bem-vindo, Caivano. Poxa, obrigado. Realmente eu tinha lembrado, né, do aniversário do nosso encontro lá em Boston, né, como é que chamava? CCB USA, né, um encontro de Sim. conservadores, foi bem bacana, uma satisfação. A gente já se conhecia virtualmente, né, não nos conhecíamos à época pessoalmente, tivemos essa oportunidade. E aí eu sempre te chamei de Rafael Tartaruga Ninja, você me presenteou, encontrou lá, eu lembro, né, antes de eu ir embora, encontrou lá o Rafael Tartaruga Ninja aqui, comedor de pizzinha, e me presenteou, foi muito legal. Você é muito gentil. Obrigado pelo convite, é uma honra, uma satisfação. Rafael, eu não penso que eu seja tão importante assim. Eu costumo dizer o seguinte, sem falsa modéstia e sem falsa humildade também. Em momentos como o que o Brasil está atravessando, eu digo o seguinte, nem digo que a minha atuação seja importante, nem que eu seja uma pessoa importante, né? E isso eu digo sem falsa modéstia e sem falsa humildade. É porque em momentos como o que nós estamos atravessando aqui no Brasil, momentos bastante complicados, né? Em termos de liberdade de expressão, em termos de liberdade normal na acepção do termo, liberdade de ir e vir, você poder pensar livremente, isso tem sido um perigo há bastante tempo, desde a pandemia, eu diria, isso avançou sobremaneira. Então, nesse tipo de momento, ações ordinárias, ou seja, ações comuns, elas acabam tendo uma conotação extraordinária. E acredito que seja aí que eu entro. Eu sou uma pessoa comum, um advogado como outro qualquer, sem muitas qualificações. Eu não sou mestre, eu não sou doutor, mas naquilo que eu fazia, eu buscava ser o melhor, ou pelo menos andar com um dos melhores, né, que era na área tributária. E por conta disso, conhecia a Constituição, e entendia que as liberdades estavam sendo vilipendiadas. E aí, de repente, me deu esse despertar, que eu chamo, né, na defesa da liberdade e da própria democracia, aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, no estado onde eu estou, que é o estado mais rico do Brasil, e que a gente foi cerceado literalmente, direito de ir e vir, não podia sair de casa, não podia andar na rua, não tinha toque de recolher estritamente, né, e através de lei, mas se você fosse pego na rua, por exemplo, sem máscara,
podiam te conduzir para a delegacia. Eu, particularmente, fui 5 vezes para a delegacia por não usá-las, né, dentro do sistema de transportes metropolitanos aqui em São Paulo, o metrô, o trem também eu utilizo bastante. E, enfim, isso me despertou na defesa da liberdade. Falei: "Ó, a gente tem coisa aqui que precisa mudar", e percebi que politicamente era o caminho, porque nós estávamos com um governo, né, de Jair Bolsonaro ainda durante a pandemia, 20 e 21, ele ainda estava ali nos seus 2 anos intermediários, e mesmo assim a gente não estava tendo o respeito à liberdade, que teoricamente foi o que ele sempre defendeu. Então tudo isso me despertou e por isso, obviamente, que nós estamos aqui, porque isso nos levou a nos conhecer, né? Você acaba sendo notado, é chamado para um tipo de programa, depois outro, e foi onde nós nos conhecemos. Então, agradeço muito a oportunidade, Rafael. Isso que tu falou exatamente se passou comigo aqui. Óbvio, eu era um trabalhador comum, era um trabalhador aí da indústria, aí dessas grandes indústrias lá em Londres. E quando veio a pandemia, eu falei, cara, eu não posso ser obrigado a tomar algo que eu não queira. E Caivano, eu fiquei tão absorto das coisas, é que, será que as pessoas realmente vão aceitar usar máscaras no meio da rua, cara? Porque pra mim é o óbvio. E foi o que aconteceu. Aqui onde eu moro, na Espanha, foi um dos piores lugares que teve lockdown. Cara, eu tenho um trauma da polícia até hoje, porque como eu não usava máscara no meio da rua, a polícia sempre me parava. Sempre. Graças a Deus, nunca fui na delegacia, mas sempre eu desafiava isso. Vamos para delegacia, vamos para delegacia. Mas sempre me paravam, me ameaçavam de multar. Nunca fui multado também, mas é porque eu conheço a Constituição do país onde eu moro e também eu era associado a um grupo de policiais que se chama aqui Polícia por la Libertad. E toda vez que eles começavam a me peitar, eu falava, ó, eu sou amigo desses caras aqui. Então, eu acho que a partir disso, eu vi que o meu trabalho seria necessário, né? E também eu já estava pensando na produção do meu livro referente a isso. Pois bem, vamos começar com a primeira pauta principal, diretamente no teu trabalho que tu está fazendo especialmente hoje, que é relacionado aos presos políticos. Eu bem falo no conteúdo que eu produzo que tudo isso foi um golpe muito bem planejado, muito ao padrão que aconteceu no Capitólio, que hoje a gente sabe que foi provado, quase que 100%, se eu não me engano, 100% das pessoas que foram presas injustamente pela aquilo que aconteceu no Capitólio em 6 de janeiro de 2021, elas foram libertas, mas no Brasil o padrão e os crimes seguem. O que que tu tá fazendo? Qual é o teu trabalho relacionado a isso com os presos políticos, se tu puder detalhar aqui pra gente? Vai ser um prazer ter essa oportunidade mais uma vez de falar agora num outro veículo aqui no teu canal. Agradeço sempre. Vou ser eternamente grato, pode estar certo disso, porque a gente acaba levando essa história que fica vinculada ao nosso país e as pessoas de fora acabam enxergando, parece ter alguma coisa esquisita, mas ninguém vai buscar se informar, né? Essa é a realidade. Mesmo eu daqui, eu não vou buscar saber o que está acontecendo politicamente na Espanha, onde você está, por exemplo, ou mesmo na Itália. A gente ouve, se alimenta de algumas matérias, vai beber em fontes, obviamente, alternativas, né? A gente não vai beber só da fonte da imprensa tradicional, que sabe que ela mente, mas mesmo assim, eu não vou, né, me informar de uma maneira específica sobre um determinado assunto. Então, essa oportunidade aqui é muito importante para a gente levar a história mais longe. Eu sempre estudei a Segunda Guerra Mundial, Rafael, e isso também fez parte dessa defesa da liberdade, né? Ver o quão importante é a gente permanecer de um lado da história, o lado da democracia, o lado da liberdade, o lado do certo, o lado do correto, do justo, para que você não seja cooptado em situações alternativas em busca de enriquecimento ou de alimentação dos seus interesses. Então, esse estudo da Segunda Guerra Mundial me mostrou e me chamou a atenção para o que aconteceu aí nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 21, como você mencionou, e aqui no 8 de janeiro de 23. Eu percebi que eles estavam interligados. E mesmo que eu já tivesse percebido naquele momento que um evento era sim uma cópia do outro, o
o brasileiro teve alguns elementos muito mais similares do que o original, que não era o dos Estados Unidos, o 6 de janeiro, Rafael. Era o de 27 de fevereiro de 1933, o incêndio do Reichstag na Alemanha nazista. Veja, o que mostra que isso pode ser verdade, né? A gente precisa de uma prova, se não palpável, minimamente lógica, né? De maneira intelectual. Então, qual a similaridade entre o Adolf Hitler, o Joe Biden e o Lula voltando ao governo no Brasil? Nenhum deles tinha maioria no Congresso. Então, isso dificulta você fazer reformas profundas, que eram o que os três queriam ao retornar ao poder, né? No caso do Joe Biden, ele já tinha sido ali o vice do Barack Obama, ele já tinha estado no poder, passou 2 mandatos praticamente ali dentro, conhecia a máquina como ninguém, mas entendia o jogo, sabia que sem a maioria do Congresso ele não faria mudanças profundas, que era o que o Partido Democrata pretendia. A mesma coisa na Alemanha, na verdade é o original, como eu disse, e o mesmo aconteceu aqui no governo Lula, porque ele já iniciou o governo com a minoria, né, na Câmara dos Deputados e até mesmo no Senado, embora tenha construído uma coalizão, chamado alguns parlamentares para o seu lado, isso não perdurou. Então ele precisava daquilo que liga esses 3 eventos, um inimigo comum. E já que você não tem uma guerra acontecendo, que os Estados Unidos é muito pródigo, né, nesse tipo de acontecimento, tem uma guerra, acaba unindo a população contra um inimigo externo. Nesse caso, eles precisavam criar inimigos internos. Então criaram o trumpismo, assim como o Adolf criou não, né? Todos eles já existiam, mas criou como inimigo o comunismo, lá em 1933. E aqui no Brasil, obviamente, o bolsonarismo. Então isso unia os 3 elementos, os 3 eventos, melhor dizendo. Agora, aqui no Brasil, nós tivemos uma sequência de fatos extremamente similares. A prisão de pessoas, a elaboração de um decreto praticamente com plenos poderes, que foi a intervenção em Brasília, né? Isso não acontece da maneira como aconteceu. A nossa Constituição é rígida nesse tipo de evento, mas não seguiu o trâmite normal. E, além disso, a história da minuta de golpe. Veja que nos Estados Unidos, esses 2 elementos não existiram, simplesmente porque há uma particularidade na política americana que não permitia esse tipo de atuação. Ele se utilizou, obviamente, de outras ferramentas, mas são divergentes. E aí, rapidamente, eu percebi, olha, a gente está agora num momento em que eles estão efetivamente recriando o incêndio do Reichstag no Brasil, a título de mudar o regime. E, infelizmente, a gente vê agora, né, na verdade a população percebe agora, Rafael, que eu estava certo, né? O regime mudou, o brasileiro não percebeu, e agora a gente está sofrendo a consequência através das sanções do Donald Trump, e eu não questiono, entendo que ele esteja dentro da sua razão, defendendo a soberania do país, e uma vez mais os mandatários do poder estão tentando se utilizar disso agora para criar um inimigo externo. Então, toda essa métrica, vamos chamar assim, histórica, ela se apresentou de uma maneira que a gente precisava ir contra. E eu vou tentar não me delongar muito, mas quando eu percebi tudo o que aconteceu no dia 8, eu fiquei sabendo que as pessoas estavam sendo presas, porque isso não saiu na imprensa. Mas a gente recebia telefonema, né? Até aquele momento, até o dia 9, as pessoas, na verdade até o dia 10, mas principalmente no dia 9 de manhã, as pessoas estavam aprisionadas na academia da Polícia Federal, né, lá em Sobradinho, uma cidade satélite de Brasília, ali muito perto, um local grande, onde eles fazem treinamentos, e tem um ginásio. E aí as pessoas foram confinadas ali ao redor do ginásio para colocar as suas coisas, mas estavam presas, mas ainda sem saber. Ninguém havia dado voz de prisão, ninguém tinha informado nada e estavam lá relegadas à própria sorte, sem comida, com poucos recursos higiênicos ali, o banheiro não era tão grande assim, embora fosse um ginásio, e aí a gente começa a receber telefonema e eu me dispus. Aí naquele mesmo dia, eu cheguei de noite, né,
mas naquele primeiro dia já deles presos ali, eu já estava nesse evento, e aí não consegui sair mais. Eu estou até hoje envolvido com isso. Em virtude desse episódio de janeiro, eu escrevi o livro, né, 8 de janeiro, eh, A Verdade Não Contada, A História Não Contada, esse aqui, esse foi o primeiro. Eu escrevi para tentar pôr para fora tudo aquilo de violência que eu tinha visto. Eu comparo essa academia da Polícia Federal em Sobradinho com um campo de concentração, em virtude da forma como aquilo foi elaborado, em virtude do excesso de força implementado para contê-los ali, Rafael. Tinha inúmeros, eu diria que tinha mais de 150 policiais fortemente armados entre a nossa Força Nacional, a Polícia Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal. Tinha uma quantidade grande de pessoas ali, cerca de 2.600 pessoas naquele dia. Então, 150 homens armados são mais do que o suficiente, né? Eles estavam armados de fuzis, eles estavam trajados com aquelas roupas de combate mesmo, né? Ou era preta, ou era aquela. Tem um termo, mas me fugiu agora. Aquela que é rajada para a camuflagem, né? A camuflada. Então, tinha os que estavam só de bege, que era da Força Nacional, mas enfim, era ostensivo para limitar aquelas pessoas e, obviamente, manter o confinamento. Tudo isso, esse trabalho e o primeiro livro me levou a, ainda em 2023, frequentar a CPMI. Aqui no Brasil é uma comissão parlamentar mista de inquérito que iria discutir todos os eventos do 8 de janeiro, mas foi capturada pelo governo. E aí eu percebi daquilo, né, daqueles eventos, que nada ia sair, e comecei não só a escrever o segundo livro, que é esse aqui, Uhum. 8 de janeiro, CPMI, A Verdade Confiscada, e trabalhei escrevendo, na verdade, um projeto de lei, como se chama aqui no Brasil, para a anistia. E isso foi apresentado por 2 deputados federais, né, eles recepcionaram de mim, gostaram, trabalharam no texto e apresentaram. Ele foi protocolado em 30 de novembro de 2023, com o número 5793 de 23, e ele tramitou. Eu trabalhei em prol dessa tramitação por 1 ano, até o dia 8 de outubro de 2024, quando, infelizmente, por uma manobra política do então presidente da Casa, Arthur Lira, ele retira isso de tramitação, exige a formação de uma comissão especial, que nunca aconteceu. Então, são 9 para 10 meses que a gente está esperando aí uma oportunidade para voltar a trabalhar com isso, voltar à carga com isso, e muito provavelmente esses eventos que agora estão acontecendo no Brasil podem nos levar a fazê-lo movimentar de novo, Rafael. Bom, recordando, né? E eu fiz um vídeo, eu acredito que ainda está disponível aí no meu Instagram. Eu falei, ó, vocês que estão indo a Brasília, eu vi toda aquela movimentação das pessoas indo a Brasília. Vocês que estão indo a Brasília, tome cuidado que isso está muito parecido com o que aconteceu no Capitólio. E aí depois, quando eu tô na praia, eu costumo não pegar no celular. Antigamente, hoje todo tempo eu tô com o celular. Então, eu não peguei no celular, eh, do dia 6 à noite até 8, dia 8, domingo à noite. Foi quando eu fui ver meu celular e tudo já tinha acontecido, né. Não é que eu estava prevendo aquilo, é porque são os padrões que acontecem. E dentro disso eu conheci muitas pessoas. Uma das pessoas que eu conheci foi uma menina que ela não quer que a gente divulgue o nome dela por agora, mas ela já está com o seu asilo político lá nos Estados Unidos. Ela foi presa, uma menina de 19 anos, ela foi presa, ela colocaram tornozeleira eletrônica nela, ela é paraense. Só que em determinado momento soltaram ela com tornozeleira, ela rompeu a tornozeleira e foi andando até os Estados Unidos. Literalmente, ela contou, assim, casos, assim, pavorosos que ela via ali naquela travessia da América Central até o México. Ela foi capturada, ela contou a história dela, então ela já tá com todos os seus papéis legais, essas coisas, porque ela é uma exilada política. Teve também o caso da Débora, que a Débora foi crucificada inclusive pelos membros da igreja da qual a gente pertence. Eu não pertenço mais, que eu não frequento a igreja tem muito tempo, e vários outros presos políticos que eu conheci, assim, ou em pessoa, que se refugiaram aqui fora, como é o caso da menina que hoje mora nos Estados Unidos, e vários outros, assim, sempre com a mesma história de decepção e que aquilo foi um plano. Eles contam também que tinha agentes literalmente descendo de rapel ali,
tu deve saber muito melhor que eu sobre essas coisas. Depois, se eu não me engano, é o Gedel que disse que 900.000, 900.000, desculpa, 900 policiais estavam ali de prontidão caso aconteça alguma coisa. Recentemente foi o que fora dito. Então, não existe dúvida de que realmente isso foi um golpe. Inclusive, existe ali a intervenção da USAID. Hoje a gente sabe que o Alexandre de Moraes estava mandando censurar os seus adversários políticos. Tinha a intromissão das agências de inteligência, no caso civil da USAID. Enfim, são N fatores. Na tua percepção, Caivano, eu estou equivocado? Ou é coisa da minha cabeça? É teoria da conspiração? O que é isso? Não, de forma alguma. O pensamento lógico não pode ser compreendido como teoria da conspiração, né? Embora, às vezes, certas teorias tenham uma certa lógica também. Mas os fatos se apresentaram de maneira muito rápida, né? Uhum. Incluindo aí o dado deles tentarem caçar aqui no Brasil vários deputados federais eleitos. Bom, a gente precisa dizer, para quem não conhece o sistema judiciário brasileiro, do judiciário, né, o sistema judicial, que o STF é a última instância. E foi essa última instância que julgou todas essas pessoas. Então, já por este início, né, baseado nesta premissa, a gente já começa a perceber que não tem lógica, não guarda legalidade. A Constituição não prevê esse tipo de ação. Mas foi o que aconteceu. E tudo o que aconteceu aqui em termos de julgamento, de perseguição a esses presos políticos, aconteceu com um ar de legalidade. É por isso que agora, passados 2 anos e tanto do episódio do 8 de janeiro e com esses acontecimentos vindos lá dos Estados Unidos, ainda é difícil das pessoas entenderem o porquê do Alexandre de Moraes, obviamente, entre aspas, estar sendo ameaçado ou perseguido. É porque ele foi o principal perseguidor aqui. Ele deu decisões ilegais a fim de perseguir pessoas e, como você falou, para tirar perfis de redes sociais, né, tirar do ar, caçar deputados, apreender celulares indiscriminadamente, fazer investigações das quais ele não tem alçada, porque o sistema judicial brasileiro não permite que o juízo, né, ou seja, nenhum juiz faça investigação. Isso pertence ao Ministério Público. Aqui no Brasil está muito bem previsto na Constituição que o Ministério Público é o fiscal da lei. É ele que vai dar início a qualquer evento processual. E não foi o que aconteceu nesse caso do 8 de janeiro. Então, todos os elementos, quando você se debruça, demonstram exatamente isso. Foi algo planejado, no intuito, como eu tinha dito, em relação à comparação com o incêndio do hashtag, para tomar o maior número de cadeiras possível no parlamento, para conseguir fazer reformas importantes para este regime de governo. E que regime é esse, já que a gente está falando? Olha, por lógica, de novo, Rafael, a mesma que você utilizou, se eles tentaram se aproximar de países como a Rússia, como o Irã, como a China, né, e tentar se proteger através do Partido Comunista Chinês, entendo que, e assim acredito que a maioria das pessoas que estejam aí com ao mínimo 2 neurônios funcionando consegue perceber que era o comunismo que eles estavam tentando abraçar e implementar como regime político aqui no Brasil. Por nossa sorte ou por uma série de eventos no mundo, Trump foi reeleito. Obviamente não era o que eles esperavam, mas eu preciso dizer para quem nos ouve, que o Lula aqui, ele já tinha rompido relações com os Estados Unidos ainda no governo Biden. Preciso também dizer que foi o próprio governo Biden que o auxiliou, deu guarida, mandou para cá por 3 vezes consecutivas pessoas do alto comando do Estado e também do alto comando militar para cercear Bolsonaro, no sentido de falar: olha, você não vai fazer, você vai reconhecer a eleição. Isso tudo antes da própria eleição acontecer.
Então, e o dinheiro da USAID, que você mencionou, né? Tudo isso fomentou a perseguição ao campo político divergente, que era o campo político de direita e que é liderado até hoje pelo Jair Messias Bolsonaro. Então, a lógica nos leva a crer que eles tentaram implementar um regime, acredito até que estavam em vias de, porque você tem hoje no STF uma maioria, né, do lado deles, são 9 dos 11, então é uma maioria avassaladora. Agora um parece ter largado a mão deles, então se tornou aí 8-3. E veja, Rafael, 8 que eu menciono tiveram seus vistos americanos cassados. Eles não podem mais viajar para os Estados Unidos. Então, isso, todos esses elementos unidos demonstram que, graças à eleição de Donald Trump, a gente está tendo uma oportunidade no Brasil de virar esse jogo, de a liberdade vencer, de a democracia voltar a valer aqui no Brasil e, quiçá, no futuro a gente possa servir de exemplo para que isso não aconteça em outros países. É o que eu espero. Sim. Para vocês perceberem, eu estava até conversando com o Caivano antes da gente começar, o nível de alienação das pessoas referente a isso, inclusive o meio. Eu sou muito crítico a respeito disso, porque eu cresci num meio religioso do qual dizia sempre que nós deveríamos ser os cabeças, a pensar tudo que eu sou, eu devo principalmente a esse ambiente que é a igreja, os adventistas. Só que o que a gente vê hoje é justamente o oposto, as pessoas estão completamente alienadas. É só você ter a ideia que alguém que trabalhava diretamente com o Alexandre de Moraes, que hoje é o Tagliaferro, eu só me esqueci no primeiro nome dele. O Tagliaferro trabalhava diretamente com o Alexandre de Moraes, que hoje ele saiu do país, ele está em outro país justamente porque ele resolveu fazer o que era correto. Ele dizia que ele não sabia nem quem era o Pacheco, em uma reunião ele não sabia que o Alexandre de Moraes, qualquer pessoa que tá a par do que tem acontecido no Brasil desde 2019, ela entende que o Brasil vem progressivamente se tornando uma ditadura, literalmente. Então, uma pessoa que trabalhava do lado de Alexandre de Moraes até recentemente, até o ano passado, se eu não estou enganado, ele não percebia isso. Por isso que se faz muito importante que a gente fale a respeito disso, mas a esquerda tá aí. Eu vi um perfil, alguma entidade que eu esqueci o nome, daqui a pouco, quando tu estiver falando, eu lembro, uma entidade no Brasil dizendo que Donald Trump usa a lei Magnitsky de forma ilegal, de forma arbitrária contra o Brasil. Eu vou passar para ti, Caivano. A tua, tu ali lá em Brasília, diariamente em Brasília, vendo tudo isso que está acontecendo, é, é difícil ou é impossível ver que pessoas e políticos ali são completamente distantes da realidade do que está acontecendo? Porque, na minha opinião, velho, não é possível que uma pessoa que está ali vendo tudo que está acontecendo negue. Obviamente, a gente sabe que é um mau caratismo que toda a ideologia, os militantes, os zumbis da esquerda pregam, isso não é surpresa para ninguém, mas justamente as pessoas que supostamente são o nosso lado. É muito difícil ver essa alienação ali. Não, exagero algum. Inclusive, é muito comum, Rafael, infelizmente, tá? O rapaz chama Eduardo Talhaferro, ele era assessor e fazia aquelas buscas, monitoração em redes sociais, perfis, para ver o que estavam falando, buscando desinformação. Inclusive, eu não sei se foi o The Wall Street Journal ou o The Economist que fez outra reportagem, ou New York Times, enfim, um desses Eu três. vi uma hoje do The Economist, Do recente. Economist, né? Uhum. Então, o que ele diz? Ele diz que o Trump está usando a lei, como você mencionou aí, de forma arbitrária. Aí foi reproduzido por um jornal aqui no Brasil, um veículo de imprensa. É que as pessoas têm dificuldade em entender, como eu tinha dito anteriormente, que o próprio judiciário brasileiro transformou-se numa autocracia. Isso é muito difícil e eu até compreendo. Mas esse dado que você mencionou
dessa alienação das pessoas, né? E isso é, como eu disse, é muito comum ver lá em Brasília, não só de assessores, né, da parte de assessores, mas principalmente da parte dos próprios deputados. Muitos deputados não estão nem aí com o que está acontecendo. É o que você falou, eles estão completamente desconectados da realidade. E aí entra a questão não só do mau caratismo, mas aquela ausência de percepção voluntária do que efetivamente é o certo e o errado, né? Uma ausência de ética. Ele pode até não agir de forma total antiética, totalmente antiética, mas ele não tem ética. Ele é aquele que está se movimentando única e exclusivamente no tabuleiro pelos seus próprios interesses. E isso fere o princípio basilar de qualquer país, que é o bem da sociedade, né? O famoso bem comum que a esquerda capturou e usa isso para tentar pregar a pecha de que a direita, em qualquer lugar do planeta, seja fascista e seja violenta. Olha só outro dado interessante, né? Eu tenho estudado muito direitos humanos, anistia, tudo está interligado, uma coisa está ligada à outra. A anistia aqui para nós é um remédio constitucional, como foi o perdão presidencial para os americanos, né, ligados ao 6 de janeiro lá do Capitólio. Então tudo isso me levou a estudar, obviamente, para tentar uma alternativa. E quanto mais você estuda, né, mais você percebe e aprende coisas. O fascismo, por exemplo, ele não pode ser considerado uma ideologia política. Uhum. Ele é uma técnica política, porque ele pode ser utilizado em qualquer das ideologias, seja de direita, seja de esquerda. Então a gente pode dizer que vai existir um Estado socialista e fascista. A gente pode dizer que vai existir um Estado como é o chinês, comunista e fascista. Assim como, obviamente, pode acontecer de ter um Estado com um regime totalmente de direita, pode ser militar, ou seja lá, outra coisa que eles inventarem, e que seja fascista também. Então, a técnica política do fascismo é de dominação, e a dominação pela força. E é exatamente isso, para deixar muito claro para todo mundo que vier a nos ouvir, não só os que estão ouvindo agora, o fascismo foi implementado aqui no Brasil para que tudo isso funcionasse, ou seja, o uso da força policial ou policialesca, se você quiser interpretar dessa maneira. Por quê? Porque nos bastidores, nos meandros, todo mundo estava e sempre esteve monitorado pelo STF. Então, Uhum. são de fascismo. Então a gente pode dizer que para a implementação do regime comunista aqui no Brasil, através da mais alta corte do poder judiciário, eles se utilizaram de fascismo para dominar a população. E conseguiram, infelizmente, Rafael, por conta da utilização dos veículos de imprensa. Você paga e eles falam aquilo que você quiser. E esses que estão no poder acabaram cooptando todos os principais veículos de imprensa aqui no Brasil e a população tem muito pouco acesso à informação. Internet, muito provavelmente, aí na Europa, é algo que já é, né, como a gente costuma dizer aqui, café com leite, é coisa comum. Aqui no Brasil, infelizmente, dado o tamanho do nosso território, nós temos muitos locais que as pessoas não têm acesso à internet, por acesso a uma mídia alternativa como essa que a gente está fazendo agora. Então vai ser um processo longo, mas que a gente não pode desistir de fazer para poder libertar o Brasil. Sim. Cara, muito obrigado por essa parte referente ao fascismo. Inclusive, eu estou lendo um livro que é do Ludwig von Mises, que é o Plan, Chaos Plan, que eles explicam a questão do nacionalismo, do fascismo, do comunismo e como a gente se enrola ao tentar explicar principalmente o fascismo. E eu ainda não havia me inteirado que, como tu falou, até anotei aqui, o fascismo é uma técnica política de dominação. Nunca mais vou esquecer referente a isso. Pois bem, Posso até te citar, sem te interromper, mas já interrompendo, Rafael, claro. citar o filósofo que disse isso, que é Karl Loewenstein, escreve Loewenstein, né? E é com W. Ele é um alemão, ele viveu durante o período nazista, já era, até acredito que já era formado, já tinha estudado, entendeu tudo o que estava acontecendo e escreveu 2 livros. Um deles chama Democracia Militante,
que eu já li em PDF, e o outro que eu vou ler agora, não lembro o título todo que é grande, mas ele fala sobre a mesma coisa e faz uma avaliação do governo de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Então, olha como a gente já teve momentos na história brasileira anteriores, e era uma ditadura, porque não tínhamos nem eleição, né? Ele ficou de 1930 a 1945 no poder e chegou a ser estudado por um filósofo alemão que escreve sobre a democracia militante e que conta como o fascismo pode ser implementado para sobrepujar a democracia. É muito interessante. Obrigado pelas essas recomendações, já até anotei aqui. Inclusive, esse último período letivo, eu fiz um master lá em Madrid e um dos meus professores era o José Espasa. Ele tem um programa no YouTube, também na TV El Toro, e ele também estudou referente a Getúlio Vargas por todo esse tempo, porque sempre se faz uma comparação com o que teve aqui pós-Guerra Civil, que foi a ditadura de Franco, que Franco aqui era um estado democrático, sim, aqui era um estado democrático, mas não tinha liberdade completa, justamente porque Stalin foi um dos principais responsáveis pelo que houve aqui durante a Guerra Civil, e principalmente porque os tentáculos da União Soviética estavam tentando dominar toda a Península Ibérica, né? Comparando o que Franco fez aqui, que agora é uma opinião aceita, muito bem aceita, por isso que a esquerda luta sempre reaviva Franco como um ditador, é que Franco transformou a Espanha nessa potência que ela foi durante os 39 anos que Franco ficou no poder, até certo ponto, até no início da década dos anos 2000, e agora, depois que o socialismo veio ao poder aqui, conectado com o Foro de São Paulo, a Espanha, Caivano, está indo ladeira abaixo. Censura das plataformas, não está no nível do Brasil, mas censura, jornalistas sendo banidos do Congresso. Assim, só para vocês verem que o mesmo que está acontecendo no Brasil, os mesmos sócios, como a gente fala aqui, também está fazendo com que a Espanha se torne isso que o Brasil está se tornando. Ainda vai levar tempo, porque agora tem o Patriots aqui lutando contra isso, tem o Vox. O Vox ele tem grande maioria entre os jovens e principalmente das pessoas até 44 anos. Então, se não houver uma fraude, algum esquema nas eleições, pode ser que, quem sabe, o Vox não suba ao poder e tire a Espanha desse buraco. Pois bem, mudando de assunto ou permanecendo, referente à direita, referente aos conservadores no Brasil, qual a tua opinião, qual a tua perspectiva? Tu acha que a direita está indo no caminho certo, ou ainda falta se organizar, principalmente porque não existe um partido político de conservador ou realmente de direita? Qual a tua visão referente a isso? É negativa, positiva, esperançosa? Não, é esperançosa, não chega a ser positiva, porque eu tendo a ser muito realista, né, Rafael? Mas assim, a gente obviamente está melhor do que já esteve um dia. Nós continuamos não tendo um partido, né, originariamente de direita, como você disse. Existiram iniciativas no passado que foram impedidas pelo próprio sistema, né? Se eu não estiver enganado, o Avança Brasil, que era o partido que Bolsonaro estava à frente, assinaturas foram invalidadas na hora de registrar, mesmo tendo um número de assinaturas muito maior do que o necessário. Aqui no Brasil, precisa ter cerca de 800 mil assinaturas em todas as unidades federativas, né? Então, tem outros partidos que estão tentando, tem um, inclusive, que tem o nome de Partido Conservador, que é o do José Carlos Bernardi, que é o presidente, né? Que eu sou amigo pessoal dele, ele tem me chamado para dar algumas palestras pelo conservador, porque aí você vai falar para aquelas pessoas do nosso lado e que precisam se engajar mais. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa esperança de um dia a gente ter uma casa própria, como ele costuma dizer, me frustra, porque quando você tem um evento como esse, muito poucas pessoas comparecem. Continua aquela métrica: "Ah, vai estar no YouTube?". Vai estar no YouTube, porque hoje, a maioria, se não 100% de todo evento, ele é transmitido simultaneamente na internet. Mas isso demonstra que as pessoas até querem mudar o seu país,
mas não estão dispostas a entregar parte do seu tempo em prol de um interesse comum. Então essa é a parte realística do nosso cotidiano que quase chega a me frustrar. Mas eu sei que é um trabalho, né, não dá para você esperar o ideal ou esperar o excelente, logo no começo do que você está passando. A gente vai trilhar um caminho longo, já foi muito pior, a gente passou por momentos terríveis aqui no Brasil nesses últimos, eu diria até os últimos 5, 6 anos, né, juntando o período de pandemia, em que a gente viu a nossa liberdade, como dizia Frederick von Hayek, né, ela foi retirada em fatias de um salame. E a gente está aqui segurando por aquele pedacinho de barbantinho que amarra o finalzinho do salame. Hum. E é esse que está nos dando essa esperança de modificar tudo e, de repente, construir um novo salame, é disso que se trata. Então, vai ser um processo. Eu uso uma frase que as pessoas costumam dizer que é bíblica, talvez você já conheça, que é aquela de só alcança o propósito quem resiste ao processo. Então, o brasileiro, ele precisa aprender e tem que passar por todo esse processo. Vai ser doloroso, Rafael, não vai terminar tão rápido. As pessoas vão ter que sofrer o lugar onde mais dói no corpo humano, né, obviamente é uma ironia, é no bolso. É você ter dificuldade para colocar comida na mesa da sua família, é você ter dificuldade para arrumar um emprego, é você ter dificuldade, enfim, para se locomover no seu dia a dia. Mas as pessoas vão ter que passar por isso aqui no Brasil, para entender que a esquerda não promove nada de bom para a vida delas. E, neste ponto, eu sou mais otimista do que realista. A esquerda cometeu tantos equívocos aqui no Brasil que mesmo tendo agora um suposto, né, vou pôr entre aspas aqui, um suposto inimigo externo, que seria o Donald Trump, isso não reverteu em melhora na pesquisa de popularidade do presidente, né, ao contrário, teve uma subida ínfima, coisa de 1,5% a 2%, isso não é nada, né, dentro daquelas pessoas que responderam à pesquisa. Então, isso mostra que a esquerda está na fase final, a gente nunca vai poder menosprezar a esquerda e a sua capacidade de se reinventar, mas eu te diria aí, se eu pudesse apostar, eu diria que partidos como o PT, PSOL, que são extrema esquerda aqui no Brasil, eles estão fadados ao desaparecimento e aqui acontece, né, pode acontecer através de fusões, esses partidos podem fusionar-se entre eles e acabar surgindo com um novo nome, não para mudar de atuação, Rafael, mas para enganar a população e devagarzinho seguir a mesma cartilha que eles seguiram por décadas e décadas aí, acredito até mais de um século a gente pode jogar, que a esquerda vem tentando dominar o planeta. Graças a Deus a gente está num momento contrário e a vertente de direita é que está sobrepujando-se aí na geopolítica. O que eu sempre tenho visto, Caivano, inclusive eu tive também um professor que é o seu Juan Antônio, ele trabalhou 22 anos na ONU, ele falou algumas coisas que naquele dia que ele falou, principalmente sobre o BRICS, eu fui um pouco cético referente a isso, mas o que ele falou é o que a gente vê hoje. Por exemplo, na União Europeia a gente tem a Ursula von der Leyen aí com o Partido Cristão, Partido Cristão que defende ideologia de gênero, eutanásia, aborto, as questões, agenda climática, agenda 2030 por completa, né? E ela, quando eles foram eleitos ali, seria uma agenda que iria combater o globalismo. A gente viu ao contrário, né? Que a Ursula von der Leyen, ela enganou e se infiltrou ali na União Europeia, no Parlamento Europeu, justamente subsidiada pela Open Society e companhia. A gente viu exatamente a mesma coisa acontecendo aí. Teve até um problema com o Friedrich Merz, que foi CEO da BlackRock, e hoje ele é o primeiro-ministro da Alemanha, né? Aquele primeiro momento ele teve dificuldade de formar um governo, justamente porque teve um racha ali com os verdes, né? Mas também a gente tem em Portugal. Portugal, eu vejo como um símbolo positivo referente à destruição desses partidos de esquerda, por exemplo. A esquerda socialista, a esquerda comunista, sumiram do mapa em Portugal.
mas os sociais-democratas estão ali como força. Mas a gente também tem um Chega ali protagonizando a segunda maior força de Portugal, que é um exemplo referente a isso, né? A gente vê que isso não é só no Brasil, mas em todo o mundo. Aqui na Espanha a gente tem um PP, o PP é a direita, é a oposição permitida, que aprova todas as políticas, principalmente referente à imigração, né? E à censura e muitas outras coisas. Para a gente finalizar, o Caivano, a nossa conversa, né? Também, se tu quiser trazer mais coisas, eu estou disponível aí para ti. É, como é que tu vê o futuro do Brasil, principalmente agora com essa lei Magnitsky, que os meios de comunicação aí, oficiais da TV Lula, falando que isso é uma catástrofe, que isso é. Eu estou vendo aqui o Alcolumbre dizendo que ele vai sempre defender a soberania brasileira, mas nenhum governo internacional pode se intrometer no que é feito democraticamente aqui no Brasil. Como é que tu vê referente a essa lei Magnitsky, tu que entende muito mais que eu referente a isso? Olha só, Rafael, a Lei Magnitsky, ela é um marco, na história americana, tá? E obviamente está seguindo e servindo de referência para se tornar um marco referencial nas Américas e no mundo, né, em termos de defesa da liberdade. A Lei Magnitsky nasce de um advogado russo que entregou a corrupção que acontecia e que ainda deve acontecer na Rússia e pagou com a própria vida. Então, ele foi preso, né? Em virtude da denúncia que ele fez, ele foi preso, por isso recebe esse nome. E olha só que interessante, né? Essa lei foi assinada no período de Barack Obama, né? Para, em tese, dar uma resposta ao próprio americano, né? O próprio cidadão americano, de que ele ia influenciar a melhoria no combate à corrupção, não só internamente, mas externamente, porque as acusações eram de que o governo americano acabava influenciando outros países e ajudando outros países a fomentar o narcotráfico que depois entrava em solo americano. Então, essa lei era a intenção, pelo menos dela, era de dar uma resposta à população, aquela coisa de você mudar a opinião pública. E que bom que ela foi feita, que bom que o americano segue esse tipo de questão à risca e agora implementaram aqui no Brasil. Vamos pegar a história que eu te contei da democracia militante, da tese de Carl Levinstein, onde a democracia é utilizada como motivo para a destruição da própria democracia, porque veja, é como eu tinha te explicado antes, com perdão do verbo explicar, né? A gente Tranquilo, tem. eu não tenho esse ego, pode. Eu não sei muita coisa, velho. Eu não sei muita coisa, eu aprendo com vocês, sabe? Não, muito bom, obrigado. Olha só, Rafael, o que que acontece? Quando eu te disse que o fascismo é uma ferramenta política, né, uma técnica política e que é utilizada como meio de força para coerção, eles pegam isso com o mote de democracia para caçar direitos, né, como eu expliquei que aconteceu aqui no Brasil. Então, é a democracia utilizada como motivo de proteção para destruir a própria democracia, porque o ideal de democracia no planeta, isso para Hans Kelsen, que foi o idealizador do nosso sistema aqui, na verdade, é tido como filósofo que as pessoas se basearam aqui no Brasil para o nosso sistema judicial, é igualdade e legalidade. Ou seja, a lei vai amparar para que a gente atinja um objetivo da sociedade, que é todos serem iguais, iguais em oportunidade. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque você é livre, mas você minimamente vai ter a mesma oportunidade de qualquer outra pessoa. Esse é o ideal de democracia. E aí pegaram isso, fizeram uma Mona Lisa dele e ficam utilizando como material de defesa, de escudo para você limitar qualquer opositor político. Como? Cerceando liberdades. Então você limita a liberdade de expressão, como foi acontecendo aqui, como você comentou daí, você limita o acesso à internet, você limita o acesso a determinados programas, você caça o funcionamento de uma plataforma, aí é que entra aquilo que você perguntou. Como é que a gente pode dizer que a soberania brasileira é que está sendo violada agora, se o Alexandre de Moraes, através das suas decisões,
violou, literalmente violou o Rumble e o X. Como que ele violou essas duas empresas sediadas na América, sediadas nos Estados Unidos? A primeira, Rumble, ele cassou o funcionamento dela aqui porque supostamente não teria um escritório funcionando aqui para representá-lo no Brasil. Tudo bem, a nossa legislação até diz algo similar, mas não há a exigência. Portanto, o Alexandre de Moraes, ele deu uma nova interpretação a uma lei existente para fingir que estava seguindo o nosso princípio basilar da legalidade. Aí ele caça o Rumble e vai atrás do X, limitando uma série de perfis muito fortes, como do Alan dos Santos, o do Rodrigo Constantino, o do Paulo Figueiredo, o da doutora Ludmila Lins Grillo, e por aí vai. Uma série de perfis foram caçados. Quando o X vira X, né, na verdade, era Twitter antes, ele vira X e é o Elon Musk que está à frente da empresa, ele aplica multas no X. E para receber, ele envolve uma terceira empresa, que não tinha nada a ver com o X. Era a Starlink, isso, que é de satélite e tal, né? E faz antena para captar o sinal do satélite. E ele vai lá e arresta, como é o termo técnico jurídico aqui, ele pega dinheiro que está na conta da Starlink, que não tem nada a ver nessa ligação, nem do que ele pretendia e muito menos do resultado. E aí, como eu estava tentando explicar, isso demonstra que ele violou a soberania americana. E agora, obviamente, o Brasil e alguns brasileiros que continuam não querendo soltar a mão do Alexandre de Moraes vão usar esse tipo de termo para dizer assim: ah, nossa soberania foi violada e a gente tem que proteger. Não, não é a realidade. A Lei Magnitsky não atinge instituições, ela atinge pessoas, pessoas que internacionalmente são tidas como violadores de direitos humanos. E foi justamente isso que o Alexandre de Moraes fez. E não fez com brasileiros, isso precisa ficar muito claro. Ele não fez contra brasileiros, ele fez contra cidadãos americanos. Paulo Figueiredo já era um cidadão americano, Rodrigo Constantino já era um cidadão americano, entre outras pessoas que ele acabou. O próprio Alan dos Santos já havia conquistado a sua cidadania americana, de forma que ele viola a soberania americana na hora que ele retira do ar perfis que as pessoas estão vivendo nos Estados Unidos. Então, foi ele que feriu, não foi o contrário, Rafael. Inclusive, o Alexandre de Moraes mandou prender, entre aspas, o CEO do Rumble, que eu não recordo do nome dele, inclusive, que mora em Miami. Eu vi uma foto dele recentemente com o Paulo Figueiredo. Exatamente. Teve o próprio jornalista português, que é o Sérgio Tavares, que foi preso por 2 horas aí porque veio cobrir as manifestações. Enfim, são inúmeras ilegalidades que esse tirano aí, inclusive apareceu aí mostrando o dedo do meio ontem lá no estado do Corinthians. Eu vejo que sentiu, né? Ele e o Barroso ali tomaram uma, aí Sim. foram a público fingir que tá tudo bem, mas a gente sabe que não tá tudo bem para eles. Eu espero que seja cada vez pior. Eu não vou desejar a morte dele, mas que eles vão pro quinto dos infernos. Enfim, Caivano, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversar contigo. Eu espero logo, logo a gente se encontrar pessoalmente aí para fazer aquela resenha aí em São Paulo, principalmente. E que Deus te abençoe a tua mulher. Me diz que eu mandei um abraço para ela. E se tu quiser deixar tuas considerações finais. Muito obrigado, Rafael. Sou eu que tenho que te agradecer. É o Chris Pavlovski, que é o CEO do Rumble, que ele mandou Não, prender, segurou aqui. se eu não me engano, o Chris ou é do Rumble ou é do Telegram. Deixa eu ver aqui, tá? Aqui tá descrito no Google como do Rumble, né? O Eu Chris quis dizer Pavlovski. do Getzer. É do Getzer, eu me confundi. Não era o Steve Bannon que ele teve aqui no Não, tá aqui, ó. Brasil e ele mandou prender? Tá aqui, ó. Eu vi, tá aqui. Vou já te mostrar agora. Uma pessoa aqui que é bem influente, zona. Virou assessor do Donald Trump, né? Inclusive. É o. Cara, eu esqueci o nome dele agora. Mas vai Não falando me aí que eu já lembro. Mas enfim, Rafael, muito obrigado. Vou estender sim o cumprimento, agradeço já de antemão.
essa oportunidade, como eu disse, é única. Que bom que a gente conseguiu, construir essa amizade, e espero que realmente a gente se encontre num período breve aí, porque a gente precisa levar ainda mais longe todas essas histórias para que o Brasil, como eu disse, sirva de referência na luta pela liberdade. Você está dizendo aí da Espanha, o que está acontecendo e o caminho que está se seguindo para os próximos anos, então não seria de se duvidar que vocês daqui 1 ou 2 anos, ou até menos, estivessem enfrentando o que nós enfrentamos aqui nos últimos 2 anos, né. Então isso, além de perigoso, precisa ser dito para a população. Olha, liberdade não é só a gente poder sair na rua, fazer aquilo que eles permitem. Não, liberdade vigiada é controle. É isso que as pessoas precisam começar a entender. A liberdade, o conceito de liberdade é um direito absoluto, é um direito natural de você fazer da sua vida o que você bem entender. E é essa luta que a gente está travando aqui no Brasil, então só tenho a te agradecer. Se você permitir, depois faço alguns cortes também Com do teu certeza. programa aqui e vamos adiante. Espero te rever também muito em breve. Rafael, um forte abraço a você. Obrigado. Eu estava falando do Jason Miller. Jason Miller, isso aí, Sim. isso aí. É, Jason Jason Miller. Obrigado, Caivano. E para você que ficou até o final, eu agradeço a oportunidade. Eu peço que você compartilhe esse conteúdo, mande aí no WhatsApp da família, no WhatsApp da igreja e deixe o seu comentário. É muito importante que eu saiba, o feedback de vocês. Se você quiser ajudar, apoiar este trabalho, está passando aí no canto inferior da tela o meu Pix. Você também pode adquirir o meu livro Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado pela editora Letra Capital ou Livraria da Travessa no Brasil. Se você mora fora do Brasil, está disponível na Amazon também a versão em espanhol. Se você também que mora fora do Brasil quiser apoiar através desse QR Code no canto superior da tela do lado direito, você me paga um café aí, eu serei muito grato e isso vai ser replicado como grandes conteúdos para você, tá bom? Até a próxima e tchau. Não se esquece de se inscrever e deixar o seu like e o seu comentário. Tchau.